vocês devem estar notando é que eu estou indo bem devagar para que a gente possa entender esses conceitos iniciais, tá? HTML, essa linguagem de formatação de páginas, ela é bem simples, desde que vocês não se percam neste início, né? O que mais precisa é você prestar bastante atenção no começo, né? Principalmente nessas tags iniciais, as tags básicas, para que depois você não tenha dificuldade lá para frente, tá? Então, digitar diversas vezes esses códigos, vai fazer com que vocês tenham mais facilidade, né? Então, vai fazer com que vocês tenham aí uma facilidade maior no aprendizado das outras tags depois, né? Então, ter um início digitando essa estrutura básica, você vai conseguir ter um entendimento melhor como vai funcionar depois, tá? Bom, a galera do online, igual eu falei, algumas aulas, a partir do segundo semestre, possivelmente as aulas online serão abolidas. Então, eu preciso que quem não tiver maneira alguma de vir, dia nenhum, né, precisa entrar em contato comigo. Outra coisa que vai acabar também é assim, mesmo quem, às vezes tem pessoas que eu sei que não tem possibilidade de vir devido a morar longe e outros problemas, vamos ver com a coordenação como a gente pode fazer. Agora, as pessoas que vêm um dia online, um dia presencial, isso vai acabar, tá, gente? Tem que vir só presencialmente, tá bom? Semana que vem ainda temos aula, né? 12, tem aula normal, tá? Então, será nosso último dia de aula no semestre e aí ainda funciona da mesma maneira. Então, ainda vai continuar da mesma coisa. Mas, depois, em agosto, quando voltarmos, a gente vai ver aí como é que vai ficar, tá? Bom, pessoal, para aprender programar ou para aprender qualquer tipo de linguagem, já falei uma vez para vocês, há necessidade de fazer bastante exercícios, né? Então, se você não fizer bastante exercícios, você não vai pegar o jeito. Tem um professor que ele fala que, quando ele vai explicar a programação, ele fala assim, você não aprende a programar a andar de skate, perdão, só porque você começou a ver vídeos de skate. Então, você teve que ir lá, pôr o pé em cima do skate e começar a andar. Com programação é a mesma coisa, né? Porque vocês vão vendo eu falar aqui na frente, se vocês não fizerem, vocês não vão aprender nunca. Então, precisa que vocês também façam, tá? E também ter o livro, né? Até hoje, pessoal, quando eu preciso fazer algumas coisas, tirando alguns comandos que são usuais sempre, eu sempre uso alguma coisa para me auxiliar quando eu tenho que fazer algum tipo de programação. Sempre tenho ali. Antigamente tinha mais alguns tipos de dicionários que auxiliavam a gente, né? Mas hoje, como tudo é online, é até mais fácil, né, de conseguir ali você ter algo para te ajudar, né? Por exemplo, se você precisa do dicionário do HTML, você vem aqui, ó, tem a W3C Schools, ó, W3C, você coloca HTML, e aí, ó, ele tem todas as tags do HTML, todas elas, tá? É só clicar para traduzir, tá, gente? Que ele vai traduzir algumas coisas aqui, mas os códigos ele mantém intactos, ó. E aí você pode até tentar fazer alguma coisa, tá? Tentar você fazer algumas coisas. É bem legal esse dicionário aqui, ou esse artigo de referência da W3C. Lembrando que a W3C é o órgão que gerencia, né, toda a web, tanto as linguagens, tanto as definições, as mudanças. Nós estamos hoje trabalhando com HTML5, mas já tem o release aí, já tem toda a programação para partir para HTML6. Qual que é as diferenças de um para o outro? O HTML4, ele partiu para a parte de multimídia,
Então, até HTML4 era muito difícil você inserir, por exemplo, um vídeo na sua página. O HTML4 veio para fazer com que isso se tornasse algo mais usual, algo melhor. O HTML5, ele trouxe o conceito de responsividade. O que é responsividade? O que é um site responsivo? O site responsivo é todo aquele que se adequa a qualquer dispositivo. Dentro do HTML5, foi a primeira vez que uma página teve que se adequar a diversos tamanhos, muito diferentes. Porque, por exemplo, a mesma página que abre no seu smartphone, ela vai abrir numa TV. Então, ela tem que ter esse conceito. Para não, independente do tamanho, ele não perder a qualidade, né? Bom, e temos agora o release do HTML6, onde ele vai trabalhar com a questão mobile, né? Ele investe muito no mercado mobile. Por quê? Porque a pessoa passa muito mais tempo da sua vida num smartphone do que qualquer outro dispositivo, né? Então, hoje se assiste muito, se lê muito, se faz muito com, com o seu celular. Outra coisa, pessoal, além dos recursos, é evidente, de mobile, né? Além desses nossos recursos aqui, quando a gente pensa no HTML, CSS, JavaScript, vocês não podem pensar só em páginas estáticas, tá? O W3C também, quando você abre um jogo, ele também utiliza todos os recursos aqui, ó. Principalmente para a parte de banco de dados, de aceleração de páginas, tudo isso ele usa esses conceitos também, tá bom? Bom, esses são os programas que nós vamos usar aqui na escola. A gente usa, por enquanto, o Notepad++. Por que eu falo por enquanto? Porque, por enquanto, a gente precisa digitar todos os códigos, né? Ou o bloco de notas, para quem não tiver o Notepad++ aí no PC. E aí, depois nós vamos usar um programa um pouco mais profissional, que vai nos auxiliar a ser mais rápidos. Mas por que utilizar esse programa, não utilizar esse programa mais profissional agora? Porque, por enquanto, eu preciso que vocês digitem os códigos para que vocês peguem o jeito da coisa, tá? Outra coisa, pessoal, vocês vão notar, não ainda nesse primeiro momento, mas no momento mais à frente, alguns códigos não vão ter no livro. E quando isso acontecer, eu vou explicar para vocês por que ele não tem e vou escrever na lousa. Porque tem muitos códigos, não dá para ter todos no livro aí. Então, a gente separou os mais importantes aí para vocês, para a gente poder passar esses conceitos, tá? Então, na aula passada, começamos a falar sobre a parte básica da HTML, fizemos a estrutura básica e começamos a desenvolver algumas coisinhas. Para isso, a primeira coisa que eu pedi para vocês foi criar uma pasta na área de trabalho com o nome de vocês. Possivelmente essa pasta não está mais aí, né? Então, se não tiver aí, por favor, criem a pasta com o nomezinho de vocês aí de novo, onde a gente vai salvar os arquivos, né? Então, são os arquivos que a gente vai fazer em aula, tá? A gente já tem aqui. Vou só deletar esses dois arquivinhos. E aí, vamos abrir aí, por favor, o Notepad++. Bom, eu preciso que vocês, por favor, digitem primeiro de tudo a estrutura básica. Eu só vou tirar aqui esses comentários que eram da aula passada para vocês não se perderem. Digitem aí esse código que está na tela de vocês. Digitar aí no Notepad++. Vamos lá. Olha lá, pessoal, 5 minutinhos para vocês digitarem o código aí, por favor.
Pessoal, com relação aos códigos, o HTML ele não é case sensitive. Então, ele não diferencia maiúsculas e minúsculas. Então, não tem problema se você digitar tudo maiúsculo ou se você digitar tudo minúsculo. Mas, em programação, nós convencionamos, a quando formos digitar o código, a gente fazer o seguinte, digitar todo ele em minúsculo, tá? Uma outra palavra nós digitamos em maiúsculo. Por quê, pessoal? Porque no HTML ele não é assim, mas, por exemplo, tem linguagens como o Python, o Java, que eles diferenciam. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Geralmente, se convenciona a digitar tudo em minúsculo, tá? Bom, e como funciona cada estrutura? A gente viu a aula passada aí. Então, primeiro de tudo, doctype HTML, né? Ele vai informar o navegador que esse documento, daqui para baixo, ele vai ser um documento feito em HTML. HTML5, né? Informando ao navegador. Lembrando que HTML, CSS e JavaScript são linguagens top-down. Top-down é ler de cima para baixo. Então, ele lê, interpreta o que você quis dizer e vai para a linha de baixo. Se ele achar um erro na linha, ele não interpreta mais, tá? A segunda linha aqui, HTML lang PTBR, aqui ele começa o documento em HTML e informa ao navegador também que essa página foi produzida em português do Brasil, tá? Depois tem o head, que inicia o cabeçalho. O cabeçalho, ele é responsável por configurações da página, mas aí ele não exibe nada que nós fizermos dentro dessas configurações, ele não vai exibir dentro da sua tela. Mas ele é muito importante que, por exemplo, CSS fica aqui, algumas coisas do JavaScript ficam aí, tá? Ele é muito importante para as configurações. O Meta K7 e o TF8 é para o navegador ele distinguir caracteres ABNT2. Qual que é o problema de não pôr o TF8? Tem navegador que ele não tem esse problema. Ele já vê que é uma página em português do Brasil, ele reconhece aí a cedilha e alguns caracteres ABNT. Só que, pessoal, nós temos que lembrar que, né, não são todos, né, os nossos queridos navegadores que estão atualizadinhos, bonitinhos, tá? Então, é bom, é só uma linha de código, não vai matar ninguém, tá? O title é o título da página, é o que vai lá em cima, tá, da sua página, e depois a gente tem que lembrar que o HTML, ele é repleto de tags. As tags são esses sinais de maior e menor. Então, as tags aqui, ele é o sinalzinho de maior e menor. Aqui dentro vai o comando. Tá? Então, aqui dentro vai o comando. Geralmente, nós temos uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Algumas tags, dentro tem a estrutura, tá? Algumas tags, elas são tags solitárias, como, por exemplo, para mudar de linha, né? Que é a tag BR, então ela não precisa. Mas, geralmente, ela vai ter uma abertura e um fechamento. E aqui dentro da body é onde vai ficar a nossa página propriamente dita. Lembrando a todos, para salvar, tem várias maneiras de salvar. Você pode clicar no disquetinho aqui, ou vir em arquivo e salvar, ou apertar o atalho Ctrl S. E aí você põe o nome da página e não pode esquecer de colocar o ponto HTML, né? Então, como é que eu vou salvar? Eu ponho o nome, qualquer nome, né? Pode, seu nome, batatinha, cebola, o que você quiser. E ponto HTML, tá? Por que ponto HTML? Porque se você não colocar o ponto HTML, ele vai achar, não vai saber qual vai ser a extensão, né? Então, ele não sabe qual extensão ele vai usar. Por quê? Porque para fazer um documento em HTML, nós usamos um editor de textos sem formatação. Em formatação quer dizer que eu vou poder editar essa extensão aqui. Deixa eu ver.
Você não pode salvar aí dentro. Muda de pasta. Ctrl F salva. Lembrando que se você apertar o Ctrl F, ele só vai te perguntar a primeira vez. Você já salvou ele. Ó. Se você quiser que ele exiba de novo, tem que arquivo salvar como, tá? Pronto. E aí, para abrir a página, geralmente, pessoal, a gente trabalha com os dois abertos, tá? Com o documento que a gente acabou de criar e com a nossa página também, para facilitar a nossa vida aí, ó. Então, bonitinho, aqui ficará a nossa página e a gente trabalha com o código também. Eu vou passar um comando para vocês. Agora a gente vai começar a trabalhar com alguns comandinhos, tá? Por exemplo, vamos supor, depois vocês vão aprender que não é bem esse comando, mas nós vamos usar um comando antigo hoje, porque nós estamos trabalhando só com HTML. Vamos supor que eu não quero usar mais a minha tela toda branca assim, ó. Opa, igual tá aqui. Eu quero pintar ela de verde. Toda verde. O que eu faço? Pode. Nós vamos usar um comando, esse só vai funcionar pelo HTML4, depois a gente vai aprender no CSS fazer diferente. Tem um comando que chama bgcolor. E aí você coloca 2 pontos, perdão, e a cor que você quer. Por exemplo, green. Vou salvar lá na minha página. Olha que bonitão. Então, qual que é o principal problema de se usar o bgcolor? O bgcolor, ele é um comando que ele é só do HTML até o HTML4, né? E aí ele também, ele só funciona com cor pura. Depois lá no CSS, a gente vai aprender um outro comando para pintar o fundo da página. Mas, por enquanto, a gente vai usar isso aqui. Então, você coloca bgcolor igual o nome da cor. Tem que ser em inglês. Tem que ser em inglês o nome da cor, tá? Não pode ser... HTML, a sintaxe do HTML ela é toda em inglês, tá, gente? Ctrl S. Ou arquivo, salvar. A mesma coisa. Bom, vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte, uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é que se a gente digitar qualquer coisa errada ou esquecer de alguma coisa, por exemplo, vamos supor que eu digitei isso aqui, ó, igual teve caso aí. Eu fiz isso aqui, ó. Ele vai dar erro, tá? Ou vamos supor que eu esqueci de fechar a tag aqui, e também vai dar erro. Quando nós usamos um editor mais profissional, ele vai apresentar, vai falar, a expectativa era de verificar um fechamento ali. Ou vai até fechar para nós. Mas nesses editores mais simples, não, tá?
Bom, então, ó, esses são exemplos de tag que a gente viu a aula passada. Essa tag, a tag body é o corpo da página, ela tem uma abertura e um fechamento. E tem a tag BR, que é a quebra de linha, ela é uma tag solitária. Toda vez que eu quiser pular uma linha, é só eu vir aqui, ó. Eu posso vir aqui, colocar um BR, ó, e vir aqui. Por exemplo, dá um Ctrl S, fui lá para minha. Olha lá, ele escreveu na linha de baixo, tá? Isso. Bom, lá no elemento meta, a gente viu que usou o CAI7 e o TF8, mas tem muitos outros elementos metas que a gente pode usar. O meta, ele não tem um papel de escrita dentro do HTML, ele não vai mostrar ou exibir nada, mas para os parâmetros de busca ele é muito importante. Por exemplo, esse aí, ó, ele é um para descrição. Então, vamos supor, quando você coloca lá, curso de informática Rio Preto, e quando aparece a microcampo, é porque lá no meta tem um arquivinho escrito, um comando escrito isso aí. Tá? Diga. Usa o HTML para web design. Toda a parte de web, você precisa ter HTML, CSS, JavaScript, tá? Para desenvolvimento de site. Isso, HTML sim. Oi, só um minuto. Bom, continuando, pessoal. Então, as tags, algumas tags que nós já vimos, por exemplo, tags de título. Eu falei para vocês que o, sim, o HTML ele é um tipo de linguagem que ele tem uma semântica. Então, as tags elas têm um significado. A hierarquia. Então, por exemplo, se nós colocarmos ali, ó, vários textos que vão do H1 ao H6, vocês vão notar que elas vão ficando menores, né? Então, ó, por exemplo, vou colocar aqui, ó, H3, informática, lembrando sempre de abrir e fechar, H4, games, H5, inglês, e H6, hard. Então, bom, as tags de hierarquia, se nós não fizermos nenhuma modificação, eu vir aqui em salvar, ó, a hora que eu for na minha página, você vai notar que ela vai tendo um tamanho menor, quanto menor a sua hierarquia. Só que você não pode pensar que o H, que vai do H1 ao H6, quer dizer tamanho de texto. Por quê, pessoal? Porque lá no CSS, eu posso definir o tamanho desse texto. Eu posso definir lá que o H6, que é menor aqui, ó, sem formatação, vire o maior. Mas dentro do nosso código, o H1, por essa semântica, ele tem que ser o item mais importante, tá? Então, a gente não pode evitar. Não vai dar erro nem nada, tá, gente? Se eu colocar o H1 maior, o H6 maior que o H1, não vai dar nenhum erro no meu código, tá? Mas é importante que a gente coloque aí de maneira correta, tá? Bom, outra tag que nós vimos foi a tag de parágrafo, né? O parágrafo, ele é a letra P e a letra fecha P. Então, quando a gente define um parágrafo, por padrão, ele define os campos que a gente vai utilizar. Então, por isso, é importante sempre delimitar os nossos parágrafos aí
que também, depois, quando a gente for trabalhar com CSS, a gente vai poder trabalhar de maneira melhor, tá? Bom, galerinha, vamos para o nosso primeiro exercício prático. Vocês vão copiar um texto na internet. Vocês vão, dentro desse texto, vocês vão utilizar pelo menos três, três tags de hierarquia e dentro deles vocês vão colocar o parágrafo aí, tá? Então tem que ter pelo menos três parágrafozinhos, tá? Utilizando H1, pelo menos H1, H2, H3, H4, H5, H6, que vocês acharem melhor. Entendeu? Vocês vão copiar um texto da internet e vão utilizar ao menos três dessas tags de hierarquia aqui, ó. Das seis que tem aqui, vocês vão usar ao menos três. Qualquer coisa que você achar legal. E também definir os parágrafos ali de cada um, tá? É só colocar P e fecha P. Sim. Não, isso aqui é só a definição mesmo, tá? Vamos lá, tentem fazer aí, pessoal. Oi? Vai.
Pessoal, vamos lá. Deixa eu corrigir aí para vocês tentar para ver se vocês pelo menos entendem o que é para fazer. Então vamos lá. Eu falei para vocês pegarem um texto na internet, tá? Vocês vão escrever o texto, você vai colar aqui, ó, entre o body e o fecha body, tá? Você tem que ter a estrutura básica do HTML montada. Eu vou entrar na página da escola. Tá, já vou pegar aqui o da escola e pegar um texto aqui, ó. Vamos, vou clicar nisso aqui para ver o texto inteiro. Então, pronto, peguei aqui, ó. Vou copiar esse texto aqui, Ctrl C, venho aqui no meu código, Ctrl V. Olha lá, tá o texto aqui, né? É o que eu falei, eu quero que vocês criem hierarquia. Aí eu posso pegar H1, fecha H1. Esse aqui eu vou pôr H3, embaixo, fecha H3. Entre body e fecha body. O texto vai sempre aqui. H2, fecha H2. Bom, peguei os H e eu vou pôr os parágrafos, ó. Parágrafo é só pôr o P e fechar P onde você acha que ele tem que terminar. Fecha P. Outra aqui, P. Fechar um outro parágrafo aqui. P. P. Logo. Tô fazendo aqui, gente, ó. É só pôr lá. H, H, H. Vou dar um Ctrl S. E agora é só vir aqui, ó. Olha lá. H1, H2 e H3. Tá? Bonitinho. H3 e H2. Olha lá. Basicamente ele vai ficar dentro, ó. Aqui, ó. Body e o fecha body. Aqui dentro fica o texto, ó. Tá? Vamos lá. Vou tentar fazer aí, pessoal.
Bom, vamos continuar, pessoal. Ó, vamos lá. Então, outro recurso importantíssimo é o recurso de lista, né? Só as listas são alguns recursos que a gente usa para poder listar ou enumerar algo, ou então algumas listas que não têm número. Uma lista é a lista não numerada ou a primeira lista não ordenada, e ela começa com OL, ou UL, né? Então, UL, lista não definida, e cada item você vai colocando o nome. Por exemplo, vou pôr os cursos da escola aqui, ó. Informática, lembrando de abrir e fechar LI, Games, LI é cada item da lista. LI, Hardware, e LI, Inglês. Então, quando a gente vai criar uma lista não ordenada, ele vai fazer a lista e não vai colocar números. Vou mostrar a hora lá na página. Olha como é que vai ficar, ó. Aqui, ó. Ele fica só os marcadores, tá? Essa é uma lista não ordenada. Olha como é que ela é desenvolvida aqui, ó. Então, gente, clica aqui, ó. Ó, o L inicia a lista. Vou aumentar bastante aqui para vocês entenderem. Então, o L quer dizer o início da lista e o LI é cada item. Então, a gente inicia com o L. Já vou falar já. Então, uma lista não ordenada, ela começa com o L, e aí cada item você coloca LI, o item, e fecha LI. Depois você tem que lembrar de lá no final, fechar o L, tá? Então, ó, quanto mais itens eu quiser colocar, eu vou ter que pôr mais LI aqui na minha listinha, tá? Mais abre e fecha LI para a gente poder trabalhar. Tranquilo? Se eu quiser pôr números, a minha lista ela é uma lista ordenada. Aí ela vai começar com OL. Então, ó, OL. Deixa eu fazer um negócio mais interessante aqui. E aí vamos pôr OL aqui. Então, vamos supor que a gente quer ordenar aí os livros da escola. Então, primeiro livro de vocês, aí é a mesma coisa, ali, Windows, fecha ali. Livro 2 é Illustrator. Fecha ali. Livro 3, Photoshop. Fecha ali. Livro 4, Word. E livro 5. Pois vamos parar no Word. Aí eu parei aqui, quero terminar minha lista, fecha OL. Não é não. Fazer tem que estar. Ó, agora eu vou dar F5. Aí, ó. Olha aqui embaixo. Numerou. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, a diferença principal é que quando for uma lista não ordenada, que eu não quero pôr números, eu vou pôr o L. E quando eu for pôr uma lista ordenada com números, eu vou pôr OL. Então é OL e um LI para cada item da lista. E aí, a hora que eu terminar a minha lista, eu fecho o meu OL, tá? Deixa eu deixar vocês copiarem esse código para testar.
Bom, vamos lá, vamos ver se vocês pegaram o jeito da coisa, né? Bom, quero que vocês façam um código que tenha uma lista ordenada com a classificação do Campeonato Brasileiro. Pode colocar só os 10 primeiros, não precisa colocar todos, não, tá? Vamos lá, pessoal. Pronto, pessoal, até os 10 primeiros colocados. Tá bom.
Bom, vamos lá, pessoal. A última lista, vou apresentar para vocês, é a lista, presta atenção, é a lista de definições. O que é a lista de definições? A lista de definições, ela permite que você coloque um título na sua lista. Então, vou citar um exemplo aqui, ó. Então, você pode, a lista de definição, ela começa assim, ó, DL, aí você pode pôr um título, por exemplo, DT, título da lista, fecha DT. Depois você pode colocar um texto embaixo. Fecha DD e aí fecha a lista de definições. Como isso funciona na prática? Vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu quero pôr informação sobre o curso aqui de informática de vocês. Vamos lá. Então, vou lá, eu quero pôr um título aqui na minha lista, curso de informática. E aí aqui no texto, vou copiar lá do site aqui. Copiar isso aqui. Ó, vou salvar. Como é que ele vai ficar? Aqui, ó. Então ele coloca um título e um componente aqui, ó. Então, ó, DL, ele avisa que vai ensinar uma lista de definição, ele vai iniciar uma lista. DL. DT, e fecha DT, ele cria como se fosse um título para esse pequeno parágrafo que a gente vai colocar em DD e fecha DD e depois fecha a lista de definição. Beleza? Tentem copiar isso aqui, fazendo favor, para vocês verem como é que ele fica.
Bom, pessoal, vamos lá. Galera, então, hoje eu vou parar por aqui hoje, porque o próximo tema é imagens. Então, imagens é bom explicar no começo, vocês vão ter bastante dúvida. Na próxima aula, semana que vem, teremos imagens e tabelas, para quem já teve, sabe que tem que digitar bastante, né? Tabelas é bem grande. Então, hoje a gente vai parando. Pessoal, lembrando a todos, semana que vem aula normal, última aula do semestre, tá? Depois voltamos em agosto, tá? Então, por hoje é só. Quem já acabou, pode desligar aí, pode salvar e pode ir, por favor. Muito obrigado.